O filme SARS trata da relação do corpo com uma sociedade marcada pela ordem que podemos chamar muito bem de totalitária, na qual corpos são reduzidos a partes de uma máquina de produção e de guerra. O vídeo é definido pelo princípio da montagem e sobreposição de imagens, lembrando assim tanto um cinema revolucionário, nos anos 20, como as montagens de um John Hatfield. Ele se inicia com imagens que lembram, que a gente pode achar que são tanto alvéolos pulmonares, como também pequenas caveiras estilizadas, ou mesmo um pulmão tomado pelo vírus da SARS. Essas imagens logo se dissolvem em uma espécie de redemoinho que entra em uma boca em close-up que suga essas imagens. É como se estivéssemos vendo a SARS entrar nos pulmões de alguém. O som da respiração é intenso e marca esse início do vídeo. E nos contagia. Em um corte, passamos a ver o tórax de alguém que respira. Esse tórax, aos poucos, fica transparente e vemos os pulmões que respiram de modo intenso. Em outro corte, vemos soldados marchando, símbolos do Império Chinês, vemos manifestações de rua em aclamação pelo partido, vemos um soldado gesticulando, um trator enorme fazendo colheita, uma típica cena comunista. Uma fábrica também, sendo que essas imagens também são respiradas ou inspiradas pela boca. Podemos pensar que a contaminação se dá não só pelo vírus SARS, mas também por essas outras imagens. Aliás, bolhas de sabão coloridas sobrem pela tela, sugerindo esse ser volátil e respirável do mundo. O mundo nos constitui, portanto, por fora e por dentro, ele é respirado. A respiração, então, é cortada pela aclamação de uma multidão gigantesca em alguma comemoração oficial. Aliás, tudo é oficial nesse filme, pois o espaço público é totalmente ocupado pelo Estado. As pessoas são reduzidas a peças substituíveis dessa máquina estatal gigantesca. Esse ser maquinal do Estado e das pessoas, em seguida é sublinhado pela substituição da respiração pelo som bem marcado da marcha de multidão de soldados em compasso. Vemos canhões disparando em outras marchas triunfais do exército, observamos símbolos do Partido Comunista Chinês, reuniões do parlamento nas quais todos acenam ao mesmo tempo, realizam o mesmo gesto, sempre sincronizado de modo maquínico. Somos dados a ver verdadeiras imagens do trauma, que se repetem, são cortadas e reiteradas. Marchas, reuniões de milhares de pessoas, aclamações no parlamento, gigantescos espetáculos de fogo de artifício, tudo sendo fundido por essa mencionada técnica de montagem e transformado metaforicamente em matéria tóxica a ser respirada pelo uso, graças a esse uso dessas imagens, dessas bolhas de sabão coloridas que sobem na superfície da tela. Vale destacar que as imagens são apresentadas como projeções numa espécie de tela de TV, como se a traumatização pelo real fosse duplicada pela TV. Trata-se, na verdade, na televisão, de uma mímese que apenas reitera e não permite o pensamento crítico e muito menos a elaboração. Na metade do vídeo, voltam as imagens que lembram as apresentadas no início, ou seja, aqueles alvéolos vírus. O som marcado da marcha é suspenso e temos de volta o som de respiração. Indica-se desse modo que a peça ínfima dessa gigantesca máquina do Estado é composta por corpos frágeis, suscetíveis à morte diante da pandemia que, em 2003, matou 774 pessoas e deixou a China paralisada. Estatística, é verdade, muito distante dos números da pandemia de Covid de 2020, com seus 741 mil mortos, isso hoje, no dia 12 de agosto, e com 4.634 falecidos apenas na China. Isso até agora. Mas no vídeo, logo o pulmão direito da figura que respira é sobreposto pelo símbolo comunista da foice e do martelo. E a marcha volta a ser escutada, misturada à respiração e a barulhos de bombas. As imagens da TV agora surgem no centro do tórax da pessoa.
Liu Wei indica assim como o Estado produz um espaço corpóreo, Leibraum, nas palavras de Walter Benjamin, que anula as individualidades. Novamente assistimos a marchas, as cenas do parlamento chinês, as imagens de comemoração diante do Palácio Imperial de Pequim, aliás, a famosa praça Tiananmen, Praça da Paz Celestial, lembrando que a paz é sempre a paz dos vencedores, palco dos massacres de mais de 400 pessoas, em 1989, pessoas essas que protestavam por mais democracia contra a violência do regime chinês. Essas imagens voltam a ser inspiradas pela boca de uma pessoa, dessa pessoa que no vídeo ela, por assim dizer, representa exemplarmente, né, a população chinesa. Seu pulmão também é uma tela na qual essas imagens se sucedem agora, inclusive a de Mao Tse-tung, a de um jovem utilizando uma máscara dessas que agora todos utilizam por conta da Covid-19. Já terminando o filme, ao som da respiração forte e marcada, voltam as imagens dos alvéolos vírus do início, que somem para apresentar uma imagem do monumento aos heróis do povo, da mesma praça Tiananmen, local em que serviu, em 89, de ponto de encontro para aqueles que protestavam. O filme se fecha, então, com as mesmas imagens iniciais dos alvéolos vírus. O vídeo faz, por meio de muitas sobreposições e montagens, uma verdadeira desmontagem do aparelho biopolítico que é o Estado chinês. Em um tempo de pandemia, quando o Estado assume seu papel gestor da vida e da morte, fica ainda mais explícita a situação frágil dos corpos que compõem o Estado como peças que são maquinizadas, que têm seus desejos e vontades suprimidos e devem ceder à coreografia do poder do partido único. Liu Wei, que teve a sua juventude marcada pelo massacre da praça de Tiananmen, aliás, é importante lembrar do seu outro vídeo que também foi apresentado na Vídeo Brasil, The Unforgettable Memory, de 2009, o Liu ele conecta dois traumas, um político, outro associado à crise sanitária, mas não menos ligado à política, nesse filme SARS. O estado gestor dos corpos e da saúde pública é sempre o mesmo que reduz os corpos a engrenagens, sugando as suas vidas. É importante lembrar que os protestos de 89 se originaram em um ritual de luto, em homenagem ao líder Hu Yaobang, que era admirado pela população e havia sido perseguido pelo partido. Do luto se passou à luta em 89 e ao massacre promovido pelo Estado. No caso da crise de SARS, o luto produziu um Estado ainda mais vigoroso que se assumiu como um protetor de sua população, com toda a ambiguidade desse termo protetor. Tentando utilizar essa obra de Liu Wei para pensarmos nossa época atual, podemos dizer que também agora os Estados se mostram como gestores da vida e da morte. Os Estados totalitários, como a própria China, se revelam agora como máquinas biopolíticas bem oleadas que conseguem impor o lockdown, por exemplo, com o rigor militar e podem contar com a disciplina de uma população amestrada pelo medo. Já estados geridos por políticos populistas, neoliberais, como o caso dos Estados Unidos e do Brasil, se mostram como máquinas de necropolítica negacionistas. Esses políticos apostam na maximização, como sabemos, dos lucros e na máxima exploração do trabalho e das classes trabalhadoras. Não importa se isso custa vidas, como também não importava para a empresa colonial, até o século XIX, que o tráfico negreiro produzia mortos já na travessia do Atlântico. Se na China de hoje, um país com práticas bionecropolíticas, o combate à Covid-19 pendeu para o deixar viver, nos Estados Unidos e no Brasil triunfou sem dúvida o deixar morrer, ou seja, a necropolítica contra os subalternizados, sobretudo contra negros e populações originárias. Liu Wei, eu acredito, nos ajuda a despertar para este real feito de cadáveres e tumbas coletivas, mas também
antes de mais nada, orquestrado por políticos e suas necropolíticas.